Candidata, me parece que nós nunca tivemos um período eleitoral em que estivesse tão presente a discussão sobre o abastecimento de água da cidade, né? Porque casualmente nós estamos passando por mais uma estiagem, acho que uma das maiores dos últimos 10 anos, e as incapacidades da Casan são evidentes, né? Elas são visíveis para qualquer pessoa com conhecimento mínimo, ver que a Casan não tem condições de atender o sistema de água e esgoto da cidade de Chapecó, seja porque não tem capacidade de gestão, seja porque não tem recurso para investimento. E o seu plano de governo fala, de passagem, que em relação ao abastecimento de água, que a ideia é exigir da Casan uma prestação de serviço contínua, de qualidade, enfim. Isso, infelizmente, não basta, né, essa exigência da Casan, porque a gente sabe que dia 1º de janeiro, provavelmente essa estiagem não vai ter acabado ainda, né, nós ainda estaremos num período de seca, e o problema de abastecimento de água, que hoje é crônico, não sabe em que nível de gravidade estará em janeiro. Como é que a senhora pretende enfrentar o problema de abastecimento de água concretamente, para que as pessoas possam compreender, a partir de 1º de janeiro, será implementada que política em relação à Casan, em relação ao contrato de concessão, em relação ao serviço de abastecimento de água e também de esgoto sanitário, para que o problema seja efetivamente mitigado? Como eu falei antes, Tiago, todo o plano, e eu digo isso com muita segurança porque redigi o nosso plano de governo, ele está todo ele amarrado nesse modelo de gestão e sobre esses pilares da humanização, da inovação e do pertencimento, tá? E a partir daí que nós precisamos pensar como fazer gestão de um contrato. Primeiro, nós temos que saber que temos um contrato. E que se temos um contrato, esse contrato tem metas para serem cumpridas. E se eu contrato alguém que não faz, a primeira regra é que eu vou dar advertência. Segundo, se não cumprir, eu vou aplicar multa. Terceiro, se não cumprir, eu tenho suspensão de contrato, tenho rescisão de contrato. Ou seja, a Casan presta serviço para muitos municípios do estado de Santa Catarina. E de forma alguma, eu não tenho dúvida, ela não gostaria de ficar impedida de contratar com o poder público, que é uma das sanções pela rescisão de contratos. Então, o que está faltando, o problema de água em Chapecó é um problema de gestão. Tá? Por isso que eu digo que tem que sentar com a Casan sim, porque a empresa que está contratada, ela tem que honrar com o contrato. Nós temos uma força maior com o marco regulatório agora do saneamento, que permite, inclusive, que essas metas sejam cumpridas, abrindo a possibilidade de rescisão contratual, inclusive de chamada de capital privado. Diz assim, senta, conversa, estabelece meta, não cumpriu, nós temos passos mais gravosos a serem tomados. Agora, precisamos de medidas emergenciais, né? Porque isso, vamos dizer assim, vamos estabelecer uma meta, como é que isso vai acontecer? Vamos lembrar aqui que a agroindústria está trazendo água do Rio Uruguai com caminhões todos os dias, tá? As agroindústrias também têm essa relação de dependência. Então, eu acho que nós precisamos pensar em conjunto. Isso é pertencimento. Nós precisamos chamar a sociedade para dentro de uma conversação e dizer, gente, qual é a medida emergencial? Nós vamos fazer a dragagem do lajeado, do abastecimento. Nós vamos preparar isso. Nós precisamos de parceiros para fazer isso nesse momento. Sim, é possível que a gente o faça. Vamos abastecer. Nós temos em Chapecó longos períodos de chuva. O grande problema é o abastecimento e não vamos falar só do abastecimento urbano, vamos falar de um problema que é especificamente do município, que é o abastecimento rural. Eu visitei uma senhora na Baronesa da Limeira que passou 15 dias sem água. Eu não sei como é que ela se virou com os filhos e com a comida, 15 dias sem abastecimento de água. Então nós precisamos chamar para dentro quem conhece. Vamos perfurar poço artesiano? Não é a Luciane que vai dizer se isso é viável ou não. Nós precisamos chamar para dentro quem entende se a perfuração de poço artesiano a longo prazo vai prejudicar o aquífero ou se nós conseguimos, em algumas regiões, fazer isso e estabelecer grandes reservatórios. Se nós conseguimos ter medidas a longo prazo de proteção, inclusive do Lajeado de São José, para que a gente possa ter água. E medidas a longo prazo. Não tenho dúvida nenhuma de que é preciso retomar a ideia de abastecimento pelo Chapecózinho. É 57 quilômetros, mas aí nós temos força regional. Porque tem outros municípios que vão querer essa água também e a capacidade de distribuição dessa água, de vazão, ela é duplicada. Então, nós temos a possibilidade de expansão territorial no município de Chapecó. Temos que nos preocupar também com os novos loteamentos. Então, de forma muito objetiva. Primeiro, a gente chama assim a Casan para a mesa porque ela tem uma obrigação contratual. Mas, junto com a Casan, a gente chama também a sociedade civil para nós pensarmos em medidas emergenciais. Trazemos água de mais perto, estabelecemos reservatórios, juntamos forças para que isso aconteça, para que a população não fique sem água. Mas exigimos o cumprimento do contrato, sob pena de abrir para iniciativa privada, inclusive, ou pensar alternativas próprias no município. Mas é claro, a gente não pode ser também
rápido numa decisão inconsequente, porque o município hoje não entende de tratamento e distribuição de água, né? E esse tombo do tratamento e da distribuição, se for o caso de trazer para dentro do município, o que não é uma grande tendência, já afirmo aqui, a tendência do marco regulatório é que tenha capital externo, né? E aí sim, trazer esse investimento, inclusive para Chapecó. Precisamos pensar em medidas muito simples, nós estamos perdendo muita água já tratada. Ontem noticiaram água vazando num reservatório. Quer dizer, a gente não está cuidando do reservatório da água tratada, não está cuidando do vazamento, tá? Mas é sentar junto. E mais, é quando a gente senta junto, não sai da mesa até que a gente tenha qual é a ação concreta que a gente vai executar. Então isso não vai vir da cabeça de um político, isso vai vir de uma decisão técnica. Bom lembrar que nós temos um acadêmico do curso de engenharia da Chapecó que já fez todo o levantamento técnico de trazer água do Rio Uruguai há muito tempo atrás. A Alesc noticiava em 2009 o governo do estado subsidiando a compra de caixa d'água para desconto em fatura de energia com o mesmo problema que nós estamos vivendo hoje. Por que nós estamos pautando isso nesse momento? Porque as eleições são em 15 de novembro. Se as eleições tivessem sido em 2 de outubro, talvez a água não fosse pauta. Esse é o problema. É nós tratar da água como se fosse uma questão política e não como uma questão de política pública continuada e diretamente relacionada à saúde.